Oi gente, eu sou a Ione do Minha Vida Literária. Hoje eu trago pra vocês minhas impressões de uma leitura que foi aquela que eu devorei, que eu não queria parar de ler de tanto que os contos me envolveram, que é o Se Eu Te Conto Vira Novela do J. Rossini. Essa aqui é uma antologia de 7 contos, e a primeira coisa que já chamou minha atenção foi o próprio título do livro, por causa desse trocadilho entre conto e novela. Tem um vídeo aqui no canal falando sobre a diferença de contos, novelas, romances, pra quem quiser conferir eu deixo o link aqui no card, mas em linhas muito gerais o conto é uma narrativa mais curta, a novela seria uma narrativa um pouco mais extensa, intermediária entre os contos e romances. O autor no perfil do Instagram dele tá postando vários vídeos falando sobre as inspirações que ele teve pra cada um dos contos, e em um dos vídeos ele fala também a respeito do título, que ele quis fazer esse trocadilho porque os contos que ele traz aqui são contos um pouco mais extensos. Então a gente vai encontrar contos com 30, 40, 50 páginas, dependendo da história. Mas a minha sensação depois de ter terminado é que, para além desse trocadilho, a gente tem também um trocadilho com a outra acepção de novela que a gente vai ter, que seria aí o significado da telenovela, as novelas que a gente assiste na TV. Não que os contos tragam, né, a pitada dramática que normalmente a gente tem lá, mas no sentido de que o formato das novelas, né, os episódios terminam instigando a sua vontade de continuar, de ir para o próximo episódio, e essa era a minha sensação ao terminar cada um dos contos. Os contos não têm relação alguma entre si, você pode ler o livro na ordem que você quiser, partir para os contos que você desejar, mas o que todos eles me deixaram em comum foi essa sensação de terminar uma história, de que ela por si só, né, já tinha me deixado com essa vontade de prosseguir, mas de finalizar o conto e querer começar o próximo. Era aquele livro que eu falava, não, só vou ler mais esse conto, aí quando eu chegava, não, eu acho que eu vou ler mais um. Porque o autor tem essa escrita que é bastante instigante. A narrativa dele, na verdade, é uma narrativa bem simples, direta, não é uma narrativa com floreios. Todos os contos são em terceira pessoa, com esse narrador onisciente, mas é uma narrativa com esse grande poder de envolvimento. Além disso, as histórias são bem diferentes entre si, em cenários diferentes, em épocas diferentes, e isso torna a leitura mais interessante, porque em cada um dos contos também a gente tem um diferente tipo, uma diferente atmosfera, a gente encontra algo diferente. Às vezes a gente tem histórias que são mais rotineiras, mais do dia a dia, às vezes a gente tem tramas mais elaboradas, mas todas elas vão ter o seu encantamento por si. No primeiro conto, então, a gente tem uma arquiteta que compra uma casa e ela quer restaurar essa casa, mas para isso ela quer conhecer a história daquele lugar, então ela começa a procurar cartas, diários que estavam guardados num baú naquela casa, e aí mesmo que a história se passe no presente, como a gente tem esses acontecimentos do século anterior, a gente também é levado para esse cenário. Eu gostei muito de como o autor transitou de um momento para o outro. No segundo conto, a gente tem a história de uma prostituta, mostrando de como foi desde a saída dela da cidade onde ela morava, no Tocantins, a experiência que ela teve em bordéis de luxo e as consequências com os envolvimentos que ela vai ter na vida dela. No terceiro conto, a gente tem uma história de amor que se passando na década de 1960, trazendo a primeira paixão e a primeira experiência sexual de um jovem, e aí o autor vai apontar muito dos preconceitos e da hipocrisia das famílias de classe média, hipocrisias essas que em grande parte permanecem, porque a gente continua tendo até os dias de hoje ainda, né, 2 pesos e 2 medidas, quando a gente tá falando das atitudes entre homens e mulheres, e aquilo era muito mais acentuado ainda naquele período. No quarto conto a gente tem a história de uma publicitária e a ambição insaciável dela por poder. No quinto conto a gente tem um improvável triângulo amoroso que vai partir de uma traição. Esse foi o único conto que eu não gostei. No geral, o que a gente tem em todos os contos é essa narrativa em terceira pessoa, que ela busca a imparcialidade, e nesse conto, né, em específico, ela vai retratar o personagem como ele é, e o protagonista é completamente politicamente incorreto. E a ideia do conto também é ter um tom cômico. Então muito do que é dito, das situações ali expressas, são para buscar esse efeito de humor, mesmo que a gente tenha ainda uma pitada de dramaticidade entre os eventos. Só que esse humor não funcionou pra mim, né? Então quando eu percebi, aliás, na verdade, que a ideia era de humor, foi quando eu fiquei um pouco mais assustada, porque muito daquilo que o personagem coloca me soaram violentas. Então eu nem cogitei inicialmente que a ideia seria de humor, foi depois que eu fui perceber. E a própria situação como foi colocada, eu senti que ela foi retratada por um olhar que vai aí mais pro lado do fetiche. No sexto conto, a gente tem a história de um homem negro que foi criado por uma família branca
com uma mulher branca de uma família extremamente preconceituosa. E algo que eu gostei muito nesse conto é como esse preconceito aparece inclusive na perspectiva da mocinha. Então ela tem diversas falas, né, do tipo, não, porque isso não é um problema pra mim, eu não sou preconceituosa, mas a gente tem a questão do racismo estrutural que aparece na visão dela. Então o autor coloca de maneira muito natural, com ela fazendo comentários do tipo, nossa, eu nunca tinha conhecido um negro com essas características. Então são comentários carregados de preconceito e expressos por uma pessoa que não se diz preconceituosa. E também o próprio personagem, a perspectiva que ele vai ter de tudo, também em grande parte é influenciada por esse meio no qual ele cresceu. E no último conto a gente tem a história de um policial que se envolve com o crime organizado, então ele vai ser o conto com mais adrenalina nesse sentido. No site do autor ele declara que as inspirações para ele escrever os contos vieram ou de coisas que ele viveu, ou que ele testemunhou, ou que foram relatadas para ele, e por isso que, embora a gente tenha contos tão diferentes entre si, todos eles retratem situações que poderiam acontecer, que poderiam ser reais. Sem dúvida, o que mais ficou pra mim aqui desse livro foi o fato de como cada história me envolveu tanto, como eu sempre ficava curiosa pra saber o que ia acontecer em cada uma delas, e como essa curiosidade ficava ao final de cada conto também, me despertando a vontade de continuar a leitura. E vale dizer, os contos aqui são mais ao estilo de contos clássicos, então com histórias com começo, meio e fim, e que não necessariamente se assemelham, né, ao estilo de conto moderno, que costumam retratar momentos muito pontuais no tempo, às vezes retratam as reflexões de um personagem, não necessariamente uma história com começo, meio e fim, como é esse caso daqui. Pra quem procura uma leitura bastante ágil, bastante envolvente, e que você também pode pegar pra ler entre uma leitura mais longa e outra, fica a recomendação dos contos do J. Rossini. E você tem hábito de ler contos? Tem vontade de começar? Conta pra mim aqui nos comentários e aproveita e deixa sua curtida nesse vídeo, isso ajuda muito na divulgação do meu trabalho. Pra quem é novo por aqui, seja bem-vindo, já aproveita pra se inscrever e ativar o sininho pra não perder nenhuma notificação. Me acompanha nas demais redes sociais que por lá a gente tem um contato mais próximo. Beijos pra todo mundo, até o próximo vídeo.